sejam bem-vindas ao Elas em Pauta, um podcast criado pelo Núcleo da Mulher Empresária da Aciva. A nossa intenção é trazer as nossas nucleadas para ouvir as suas histórias, para que as mulheres que ainda não são nucleadas e as nucleadas possam se inspirar e a gente possa compartilhar as nossas experiências, as nossas dores, os nossos sucessos na nossa trajetória de empreendedorismo. E hoje, meu nome é Heloísa, hoje eu estou aqui com a Natália e nós vamos conduzir o Elas em Pauta. Obrigada, Elô. Eu quero reforçar que o podcast ele é um espaço desenvolvido para todas nós nucleadas e construído de forma coletiva pelo nosso núcleo. E é com essa energia que nós vamos receber a nossa convidada especial de hoje. Ela é parte ativa do nosso núcleo e hoje vai compartilhar sua história que conecta propósitos e resultados. Janine Silva é contadora tributarista, pós-graduada em Planejamento Tributário e fundadora da Schneider e Silva Contabilidade e Consultoria. Com mais de 15 anos de experiência, é também mentora de pontos fortes, certificada internacionalmente pela Gallup, diretora da Aciva e coordenadora do Núcleo da Mulher Empresária de Araranguá. Uma trajetória que já inspira e que hoje nós vamos conhecer mais de perto. Bem-vinda, Janine. Muito obrigada. Que alegria estar hoje aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes em te receber, nós estamos muito felizes porque a gente está fazendo um bebê nascer hoje aqui, né? Era um projeto que estava criando bastante expectativa. E como tu mencionou antes de a gente começar a gravar... Ai, tu vai contar os bastidores? Teve empenho de todo mundo, de todas as mulheres no núcleo. Então, a Natália falou, tudo que a gente elaborou aqui hoje foi pensado por todas as nucleadas. Todas deram sugestões, né? E a gente hoje quer saber um pouco da tua história, quais os desafios, né? O que tu pode contribuir e compartilhar da tua experiência como mulher empresária, como empreendedora, como mãe, como é que tu equilibra todo essa vida, né? Que a gente sabe que é bem desafiadora. Vamos lá? A gente fez algumas perguntas que a gente vai te fazer, tá? Mas... a gente pode... vai ser bem dinâmico. Dinâmico e leve. Se você fosse se apresentar numa frase para quem nunca te conheceu, quem é você? Uau! Mas você já começa profundo. Então, profissionalmente, eu sou contadora tributarista. Eu sempre me oriento em busca de resultados, então a minha formação ela é um pouco mista, né? Eu tenho um pouco de contabilidade, um pouco também de desenvolvimento de pessoas, mas se for resumir eu como pessoa, eu posso dizer que talvez eu seja múltipla. Eu gosto muito da minha profissão, assim, eu realmente me apaixonei no caminho pela contabilidade. Mas eu gosto muito de estar com pessoas, o núcleo me traz muita alegria, eu gosto de me desenvolver, eu gosto de mudar. Então, eu acho que se eu for me descrever, seria mais ou menos isso. Eu acho que tu falou, eu sou múltipla, né? E no núcleo é assim, né? A gente tem cada ser, eu acredito, que é único no mundo, né? E cada nucleada que está ali dentro traz a sua história e a sua profissão. Então, tem tudo a ver, né? Ser múltipla, estar participando e ser a coordenadora do núcleo, né? Conduzir a gente. Sim, é uma honra e é muito rico essa troca que a gente tem no núcleo. Eu acho que... fui pega de surpresa na coordenação, né? Acabei assumindo essa missão, mas eu sou muito grata porque... eu adoro, gente. Adoro estar com vocês. Janine, Muito e bom. o que te motivou a iniciar nessa jornada empreendedora? Então, eu comecei muito cedo, eu fui estagiária no BESC, e aí quando eu falo estagiária no BESC, eu entrego a idade, porque o BESC nem existe mais, né, gente? Vamos combinar. Mas, naquela época, o meu primeiro estágio já foi com negócios, então eu trabalhava no setor de atendimento PJ, na época. De lá para cá, eu passei pelo Banco do Brasil,
fiz um estágio na Receita Federal, né? E já estava cursando contabilidade quando eu estava na Receita Federal. E aí, esses desafios, né? Essa necessidade de estar sempre à frente, de buscar melhorias que os empreendedores precisam, né? Questão de sobrevivência, sempre me chamou muita atenção. Depois desse período de estágios, eu fui trabalhar em um escritório de contabilidade aqui na região. E, pasmem, os problemas são os mesmos. Uhum. Então, desde lá do banco, que eu conversava com os empresários, Banco do Brasil, na Receita Federal e no escritório, os desafios eram muito semelhantes, né? E foi aí que nasceu a ideia da consultoria. Então, hoje, né, o escritório ele tem contabilidade, tem consultoria, mas a gente começou mesmo com a consultoria. A minha ideia era, já desde, né, do início, criar uma estratégia para a empresa, utilizando como principal ferramenta a tributação, né? Então, o tributário ele já começou comigo desde o início, mas que essa empresa pudesse, sim, ter condições de sobreviver, de ser sustentável e de também trazer resultados para a sociedade. Sim. Então, foi nesse sentido, assim, de buscando já meio que um propósito, foi que eu acabei criando a consultoria. E Janine, por exemplo, eu tenho uma empresa e vou lá te contratar. Como é que é o primeiro atendimento? Como é que tu vai me explicar o teu trabalho, a tua entrega? Depende muito da situação da tua empresa, né? Então, por exemplo, lá no escritório eu tenho 2 principais serviços, que é a contabilidade e a consultoria. Então, a contabilidade, ela é serviços básicos, né? Entram ali suporte para folha, escrita fiscal, contabilidade, departamento societário, aquela burocracia que é necessária, né? Que é pesada para os empresários. Mas então esse serviço de contabilidade tem aí nesse guarda-chuva todos esses serviços. A consultoria, ela é mais assertiva para o que você precisa. Então, se você chegar lá no meu escritório, já com uma empresa constituída e com uma dificuldade, provavelmente eu vou te indicar um dos serviços de consultoria. Sim. E aí a gente tem consultoria para recuperação de empresa, consultoria para desenvolvimento, com foco mais em planejamento, aí depende do teu objetivo, Sim, né? Por exemplo, desenvolvimento de equipe, de líderes. Também. Que eu vi aqui que a Natália leu o teu currículo, né? E falou pra gente que tu tem a especialização da Gallup. Gallup, isso. E eu pesquisei sobre essa certificação e ela apresenta os principais talentos, né? Relacionados aos pontos fortes. Então, como é que seria esse trabalho? Então, é engraçado porque às vezes as pessoas me perguntam, tá, mas espera aí, contadora... Pois como assim, se né? formou em psicologia positiva, mas que raio é esse? Isso realmente gera bastante dúvida. Eu falei que eu era múltipla. É verdade. Mas por que isso? Na consultoria, principalmente quando a gente faz uma consultoria com foco em planejamento estratégico para a empresa, a gente acaba tendo que trabalhar outros temas, né? Porque uma empresa, ela não vive só de impostos. Impostos fazem parte, né? Mas os impostos acontecem depois que você presta o serviço, depois que você vende a mercadoria. Então, quando a gente fala em aumentar a lucratividade da empresa, eu não posso me prender só aos tributos, né? Só aos impostos. E aí foi surgindo, né? No decorrer desse trabalho aí, já são 15 anos, né? De estrada, então... No decorrer desse trabalho foi surgindo essas necessidades. Eu tenho uma formação básica também em marketing, que é para poder dar um suporte, para poder entender como é que funciona, né, o marketing da empresa. Não trabalho nessa área, guiar, mas para a gente poder trabalhar e ter, né, uma base para o planejamento estratégico da empresa. Sim. Então, essa questão de pessoas é uma necessidade que é muito crescente nos dias de hoje, né? Com a última geração, a gente percebeu muito que a gente tem muito chão pela frente para entender, para avaliar. Mudou muito, as empresas mudaram muito, né? Agora a gente já está falando em IA, então a velocidade com que as coisas mudam, a gente precisa se adaptar. Sim. E aí, como não existe uma empresa sem pessoas... Para mim, não fazia sentido a gente não ter uma formação e ter ferramentas que, né, de fato, trazem resultado para a empresa para a gente poder aplicar. E foi aonde eu conheci a Gallup. A Gallup é uma empresa, enfim, existe aí desde o final da Segunda Guerra Mundial, eles têm uma base de pesquisa imensa de perfis
e eles foram a base da criação da psicologia positiva que a gente tem hoje. Então, eles entendem que cada pessoa tem o seu perfil único. E aí, com base nesse perfil único, a gente tem ferramentas práticas. E aí foi onde eu me apaixonei pela metodologia. E tu aplica esse teste nos funcionários da empresa que tu faz consultoria? E na minha empresa também. E aí fica mais fácil de montar as equipes, acredito. Sim, flui muito melhor. Lá no escritório, a gente utiliza essa metodologia aí 1 ano e meio, quase 2 anos. E eu posso dizer para vocês que é a equipe mais engajada que eu tenho desde que eu abri o escritório. Tá? Eu consegui acelerar o desenvolvimento deles. A gente tem esse padrão lá no escritório de primeiro testar na gente, para depois indicar para clientes. Então, tem ferramentas que medem clima, tem ferramentas que ajudam a organizar a empresa, a organizar os setores, a trabalhar os perfis. É uma metodologia, assim, bem ampla, mas eu tô gostando bastante. E, Janine, como a ideia, o objetivo é aprender com a tua trajetória, conta pra gente quais foram desafios superados, o que você acha que fez o teu negócio crescer, acertos que você teve nessa tua trajetória? Então, como gestora e como contadora, são 2 posições bem diferentes, né? Como contadora, eu acredito que o que foi o maior acerto que eu tive, e eu continuo aplicando isso hoje, que é ouvir o meu cliente. Então, a gente tem por base no escritório que nós não tomamos a decisão. O contador não está em papel de tomada de decisão. Então, ouvir o cliente e mostrar as alternativas que ele tem, eu acho que eu posso marcar como o principal acerto, né, nesse quesito, porque realmente faz muita diferença. E eu escuto muitos feedbacks, né, de empresários e até em outros locais, em eventos, no núcleo, né? Às vezes eu não me entendo muito bem com o meu contador. E eu fico pensando, Jesus, o contador é a pessoa, né, mais capacitada para poder orientar. Então, eu acho que escutar, e isso dá para te aplicar em qualquer negócio, né? Seja desde comércio, prestação de serviço, e escutar. Hoje, eu escuto o gestor da empresa, né? Mas para qualquer outro negócio, fica aí o insight, escutar o seu cliente. Sim, é saber quais objetivos você pretende, e aí fica melhor para te direcionar o teu trabalho também, né? Para o teu cliente. E escutar, não só no sentido do que ele fala, mas do que ele faz. Sim. Porque às vezes o cliente nem sabe o que exatamente ele precisa fazer, né? Então, ter essa percepção, eu acho que é o principal acerto. E aí, como empresária, entender que a gente está sempre aprendendo, a gente nunca sabe tudo, sempre tem muita coisa para aprender, então eu acho que empresário tem que ter essa mentalidade mesmo, porque senão... E eu acredito que eu fui CLT durante muito tempo, e aí depois quando a gente entra no empreendedorismo, é isso, né? A gente imagina que vai ser uma linha reta. Já sabia que não ia ser, né? Mas é bem mais diferente. Nada prepara, mas ninguém né? conta pra gente, né? Não. Só na prática. Só na prática, né? E cada um tem a sua trajetória, né? E tu em algum momento já pensou em desistir? Sim, quase todos os dias. Sim, já teve momentos em que a carga ficou pesada, a exigência também sobrecarregou, e eu vou dizer para vocês que, assim, ó, o mais pesado não foi a atividade em si, mas o meu trabalho de fato, mas a exigência que eu tinha com o trabalho final. Então, a percepção que eu tinha de que não estava bom. Uma autocobrança, como se fosse uma autocobrança. Do resultado, de querer entregar mais. Então, eu cheguei, assim, a momentos, né, já nos bastidores do núcleo, e a gente compartilha muita coisa, né, já comentei com vocês que eu já cheguei a ouvir o telefone tocando enquanto ele não estava tocando, né, a imaginação fluindo, mas já cheguei a momentos, sim, de cansaço, de repensar se realmente fazia sentido ou não, de entender se a jornada fazia sentido, se eu estava no caminho certo. Então, eu passei por um momento, assim, de questionar o que eu fazia. E aí, nesse momento, eu li um livro
adoro ler, mas eu li um livro que, assim, ele foi certeiro. Ele dizia que o nosso propósito, né, o que a gente deveria fazer, deveria estar diretamente ligado ao que a gente faz, sem que a gente percebesse que, de fato, era um trabalho, né? Então, que a gente tivesse uma satisfação de fazer. E aí, o que eu mais gosto, né, nesses anos todos, é realmente pensar em estratégia, pensar caminhos. Eu gosto de falar de negócios, então... Então, tu acha que foi isso que te fez continuar? Me fez continuar. E, assim, muitas histórias que a gente vai colecionando, sabe? Mas uma que eu lembro até hoje, assim, foi muito marcante, foi eu, durante 3 anos, eu fiz um trabalho de uma consultoria em uma empresa do lucro real, e o objetivo deles era ajustar a folha de pagamento, sabe? Deixar tudo redondinho, tudo bonitinho, né? Tudo certinho, porque me disseram que lá em Marte tem algumas empresas que não fazem assim, sabe? Aí fiz um trabalho nessa empresa, e eles, depois de passar por todo esse processo, um funcionário dessa empresa sofreu um acidente. E aí ele precisou se afastar, benefício e tudo mais. Depois, né, de alguns meses, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, me agradecendo. Ele assim, Janine, queria te agradecer, porque assim, aconteceu isso e tava tudo certinho, tu apoiou demais, ele tirou dúvidas com a minha equipe, então diz que o suporte, né, que ele teve com o escritório também foi muito bom, e isso deixou ele tranquilo para que ele pudesse se recuperar. Imagina se ele tivesse acontecido isso e não tivesse certo, né, a situação. E quando ele disse assim que ele ficou tranquilo para se recuperar, gente, eu trabalho para isso, né? Então validou realmente o que a gente vem fazendo esses anos, né? Não só o meu trabalho, mas hoje também da equipe. Tenho a minha sócia também, que me apoia em tudo. Tem quantos funcionários a tua empresa? Hoje nós estamos com 3 funcionários, tem vaga aberta, a propósito. E sou eu e a minha sócia, né? Legal. E, Janine, a gente sabe que equilibrar a vida pessoal e profissional é um desafio bem grande. Imenso. E ainda mais que é mãe, né? Então, múltipla, não é só empresária, né? Então, conta pra gente algo da tua rotina, algum hábito que tu tenhas que te faz manter firme aí nessa jornada de empreendedora. Então. Eu também quero saber. Peguem papel e caneta, bloquinho. É engraçado, porque a perfeição, né, o equilíbrio total, eu não descobri ainda, tá? Desculpa decepcionar vocês, eu não tenho essa resposta. Se alguém tiver, coloca nos comentários aí, conta pra gente, pelo amor de Deus. Mas, no geral, eu acho que o equilíbrio que a gente busca, pra mim, sempre esteve no desequilíbrio. Então, o que eu costumo fazer? Eu realmente tem momentos em que eu me dedico demais, né, ao escritório, e aí desde a manhã até a noite, e às vezes de madrugada eu tô trabalhando, finais de semana, então assim, eu tenho esse desequilíbrio. Trabalhar te energiza. Eu gosto muito. E aí, o que eu faço para isso? É interessante que a gente tenha momentos também de descanso, de pausas, né? E eu já comentei contigo, Natália. Já, e eu não consegui fazer até hoje. Então, é meio sigiloso. Eu não sei se eu vou contar aqui para vocês, se vai ficar gravado. Mas eu tenho o tal do dia do nada, que é um dia em que eu me desapego de todas as obrigações, de todos os prazos. Eu tento realmente não fazer nada nesses dias, que é para poder descansar, para poder repor, né? E aí, momentos com a família são importantes. Então, assim, ter uma agenda em que te propicie poder mergulhar no teu trabalho quando você precisa, mas também ter um momento de um dia do nada para não fazer absolutamente nada, ou, né, ter espaços para poder conviver com a família, para poder ver o filho crescendo, né? Porque filho cresce e eles olham pra gente e dizem assim, mãe, você não está me olhando? Cobrança pesada. Então, eu acho que para mim, o que funciona na minha rotina é esse desequilíbrio de, às vezes, estar muito imersa no meu trabalho, mas também ter esses outros momentos de, não, peraí que eu vou respirar agora, né? Depois eu volto. É importante pra ti, né?
mergulhar, importante. mas sair de vez em quando. Uhum. Dores e delícias do empreendedorismo, né? É possível. Só o empreendedorismo faz isso pra gente. E dá um gás, né? A gente quer fazer mais, tá dando certo, vou fazer mais. E se tu pudesse voltar lá no início da tua trajetória, tu faria alguma coisa diferente? Olha, bem difícil essa pergunta, tá? Claro que na minha trajetória eu tive alguns erros, né? Todo mundo erra, né? Eu costumo dizer que lá no escritório eu tenho uma gavetinha lá cheia de erros. Todo mundo erra. Em algumas decisões, mas pensando agora, assim, olhando para trás, tudo o que aconteceu formou quem eu sou hoje. E mesmo nos erros, há tanto aprendizado, Sim. sabe? Há tanto aprendizado, assim, que eu não teria se não tivesse passado. Então, eu acho que todos os desafios, assim, quando eu abri o escritório, foi meio que assim, né? Vamos! E aí, foi muito engraçado, eu chamei a minha sócia, que na época, né, a gente se conhecia da faculdade, a gente fez pós-graduação juntas, e eu convidei ela para comer pizza. Ela não sabia o golpe que viria. Ela não sabia, mas ela é taurina, então Sabia comida ela não nega. Vou só comer uma pizza, Da forma né? certa. E aí, foi questão, assim, de um mês, a gente já tinha estruturado, né, que ia oferecer esse serviço, cerca de quase um ano depois a gente já estava com o escritório oficial, alugado e tudo mais, então, assim, foram muitas decisões tomadas, assim, eu vou. Mas nesses, né, erros e acertos, eu acho que esse balanço entre os dois é o que me ajuda hoje a orientar alguns clientes, né, a dizer que é difícil mesmo, não vou enganar, é difícil, a gente tem que gostar mesmo do que a gente faz, mas eu acho que eu não mudaria nada. Eu acredito que a gente sabendo transformar ele em aprendizado, não tem problema nenhum, né? Nós somos seres humanos. Só e não nós continua vamos no errar, erro, isso né? É não pode importante. acontecer. Erros novos. E tem meses que a gente vai com medo também, né? Muitas vezes. Eu acredito que quando vezes. começou, meu Deus, o que eu tô fazendo? Eu vou chamar ela pra comer pizza e ainda vou falar pra ela de um projeto. Vou dar o golpe. Né? Trouxe ela pra essa Conhecendo cilada. a Janine foi um barriga. golpe bem premeditado. Vocês pensam isso, Não, mas é sempre ótimo. É sempre com a melhor das intenções, o melhor intuito. Corajosa. E ela sabe trazer a gente, né? Por isso que é coordenadora do nosso núcleo, né? Olha aqui. Olha o que estamos fazendo aqui, né? Exatamente. E, Janine, conta pra gente as tuas maiores referências na vida, no trabalho. Você teve algum mentor, alguém importante, especial? Sim. Vou ser clichê aqui, tá? Vou dizer que a minha referência é minha mãe. Porque desde muito pequena eu fui criada já sem medo do empreendedorismo. E a culpa é dela, toda dela. Quando eu era pequena, minha família passou por um momento difícil, né? Bem complicado. E aí ela, assim, nunca... Como se desistir não fosse opção, sabe? Então, ela seguia, ela fazia artesanatos, depois ela começou com uma loja, que era uma lojinha, e depois aumentou a carteira de clientes. Então, assim, desde muito pequena, eu tenho essa lembrança minha no empreendedorismo por causa dela. Então, assim, com 7 anos de idade, eu tinha minha carteira de clientes, eu vendia abelha rainha. Eu não sei nem se existe mais. Existe ainda abelha rainha, gente? O que é abelha rainha? É tipo uma Avon. Tipo Avon, de catálogo. Essa eu não Tá. conhecia. É bom os produtos São bons, né? Os produtos São da bons, Abelha Rainha, né? Eu lembro. na época eram cosmético. muito. É cosmético. Que não é muito do teu tempo, né? E aí, com 7 anos, eu lia muito, e aí eu já aprendia sobre produto, então qual era a nota de começo, de meio e de fim do perfume e tal. Então, assim, uma garotinha que achava que sabia vender, tá? Mas eu me divertia muito naquela época. Então, eu nunca tive medo do empreendedorismo por causa dela. E depois, né, na nossa trajetória, a gente vai encontrando outros mentores, né? Então, assim, posso citar também uma pessoa que me inspirou demais para o tributário,
E parte da minha paixão do tributário veio do período, né, em que eu trabalhei na Receita Federal. Então, assim, Geraldo Pessoa me inspira demais, né, na dedicação que ele tinha com a agência, em todo o cuidado. E daí, nesse momento também, né, de ter uma empresa, de se preocupar com todos os detalhes, né, que uma empresa precisa, para mim, ele foi, assim, uma inspiração demais. E aí, livros, né, gente? Se eu posso citar uma inspiração que fique de dica aí, que seja válido para qualquer pessoa que esteja nos assistindo, eu acho que são livros. É uma forma rápida, prática, barata, que a gente inclui na nossa agenda quando der, para ter acesso a mentes, né, das maiores mentes, né, que a gente que tem, existem ou que não existem mais, né? Então tem livros que realmente, assim, estão há mais de 50 anos entre os mais lidos e estão por um motivo, né? Sobreviveram ao tempo por um motivo. E eu acho que para quem está começando a empreender, para quem está buscando referência, busque em livros, tenham mentores, né, que você possa ter ali dentro da tua bolsa a qualquer momento, porque para mim é uma fonte de inspiração e de muitos insights. E eu acredito, assim, que quando a gente lê, é diferente de alguém explicar a leitura que foi lida. Porque tu faz a tua análise, né, é essencial. Qual foi a maior transformação que o associativismo te trouxe? E a participação no núcleo da mulher empresária trouxe para a tua vida e para a tua empresa? Muitas. Eu sou associada da Aciva há 3 anos, né? Eu entrei na Aciva por causa do núcleo. Não sei se já conversamos sobre isso, mas eu me associei à Aciva porque eu ouvi falar do núcleo e das atividades que eram feitas. Então, eu disse, vamos descobrir o que estão fazendo por lá. Tá rolando Será lá, que é né? isso? E de lá para cá, a gente faz muita capacitação, né? Então, assim, o associativismo, ele traz também esse benefício, né? Além de muitos outros, mas nós temos muitas capacitações à disposição que ajudam no nosso negócio. Nós temos também poder de fala, né? A gente escolhe o tema que a gente quer trabalhar, então dentro do núcleo é muito bom isso. Network. Troca de experiências, né? Associativismo, assim, é um componente, eu acho, muito rico para que a gente possa fazer network, para que a gente possa... e não aquele network de trocar o cartão. Não, aquele network conexão, de verdade. Realmente. De entender o negócio da colega, né? Da outra nucleada. De saber que existem negócios que a gente nem imaginava que existiam, né? E de saber que quando a gente precisa, a gente tem alguém em mente. Ela vai me ajudar com isso, né? Então aqui tô puxando pro ela, porque, né, o nosso grupo é maravilhoso. Mas no associativismo em si, né, dentro do sistema da Aciva, da FACISC, a gente tem muitas oportunidades para isso. Então, eventos, né, me chamaram a atenção, gosto de participar de eventos. Eu acho que o empresário que fica sentadinho na sua cadeira dentro da sua empresa, ele tá perdendo tempo, né? Para mim, acaba sendo um grande laboratório também, porque eu escuto empresários, né, estando no associativismo. Então, para mim, realmente escutar é um dos pilares. E eu acho que são muitas as oportunidades. E dá para todos, né, mesmo quem diga, eu não tenho tempo para fazer tudo que você faz. Tudo bem. Encaixa as atividades que você consegue, participa dos eventos que você consegue, né? E assim, além dessas transformações e desses benefícios, né, a gente acaba trazendo transformação na sociedade também, né? Hoje a Aciva é uma parte integrante para trazer melhoria para a nossa cidade, né, para a nossa região. Então, eu acho muito importante a representatividade que a gente tem com o associativismo e os benefícios que a gente traz junto nesse pacote, né, que fica para a gente. Janine, se você pudesse dar um conselho, uma dica, um insight para mulheres que estão iniciando no empreendedorismo. Olha, vou puxar a sardinha para o meu lado. Quem quiser começar, quem tem uma ideia, um propósito, né? Às vezes já está prestando um serviço ou algum produto. Eu acho que o primeiro passo, procure um contador. Boa!
Eu achei que ele ia falar do núcleo. Procure um contador. Procure um e contador procure o que núcleo. faça gestão junto. Mas por que isso? E assim, não vou nem dizer me procure, né? Muita Uhum. atenção nisso. Mas por quê? Porque empreender sozinho é um desafio imenso, imenso, né? Uma empresa, ela não vai dar lucro na primeira semana, não é o primeiro mês que você vai fechar ali Sim. com todos os produtos vendidos. E eu acho que ter alguém junto que possa dar esse suporte, né? Mesmo que você esteja começando como informal ainda, ou como MEI, ter alguém para te orientar, para te ajudar nessa caminhada, para caminhar junto Até mesmo. perceber quando, eu sou autônomo, agora é a hora de eu virar MEI, né? Eu acho que para quem começa é uma dúvida. E eu acho que assim, mesmo que não seja contratando um Sim. contador, mas tem um amigo, sabe? Entra no Você núcleo da mulher aconselhar. empresária de Araranguá, me disseram que tem uma contadora lá. Então, assim, para trocar uma ideia, para dar um apoio, eu acho que faz total diferença, total diferença. Só para complementar, a gente tem contadora, tem planejadora financeira, vou puxar certinho Tudo no nosso núcleo. A gente tem quem faz uma logo linda, né? Enfim. Posicionamento, registro de marca. Uhum. E aí nós temos empresárias em setores, né, que estão vendendo produtos, né, já numa estrutura de empresa. Então, assim, vou puxar a sardinha para o núcleo agora? Posso fazer aqui uma pausa e puxar a sardinha para o núcleo? Realmente, a troca é muito rica, né? Nós já fizemos vários momentos, né? O nosso Hot City é maravilhoso. Então, eu acho que realmente empreender sozinho eu não orientaria. Eu acredito realmente que ter alguém com quem contar, né? E ter também, se possível ainda, entrar num núcleo para ter esse suporte maior, esse apoio, eu acho super válido. E o núcleo, ele não como a gente comentou, são diversas áreas, e para mulheres que estão em diferentes momentos também, né, da vida empreendedora, né? Isso, tem quem apenas tem uma ideia ainda, tem quem está iniciando, temos mulheres muito experientes, né, então... Que já tem empresa há todo bastante momento... tempo, né? Tem uma, duas, já tem a matriz, a filial, Ou né? mulheres que já tiveram uma carreira de sucesso e agora estão um processo de migrando transição de para uma outra carreira. área. Sim, sim. E é muito legal que o núcleo ele é tanto misto desses momentos, como também de setores. Uhum. Então, para quem quer realmente começar, ou para quem está aí, né, trancada dentro da empresa e está pensando, meu Deus, só acontece isso comigo, né? O núcleo realmente é um espaço maravilhoso para isso. Vamos para o nosso quadro Insights lá. Rápidos. Chegou a hora do nosso quadro. E a ideia é bem simples, né? Eu e a Natália vamos te fazer umas perguntas, tipo, a gente vai te perguntar e você vai ter que responder sem pensar. É um Ui. bate-bola, rápido. Rapidinho. Tá A preparada? ideia é condensar a sua experiência em pérolas para que a gente possa passar para as mulheres que estão assistindo, né? Que elas peguem um pouquinho da tua experiência. Legal. Então, prepare-se. Ai. Respostas afiadas. Vamos lá. Empreender é... Pular do precipício e construir um avião no caminho. Basicamente, gente, quem começa a empreender achando que eu já conheço o produto, que eu já trabalhei nessa área, pensa no tombo que essa pessoa vai levar no caminho. No início tudo é uma ideia, um sonho, então vamos sonhar, né? E depois a gente vai pra labuta. Basicamente. Uhum. E não desistir, né? É. A gente não desistir também faz parte. Associativismo significa? Significa servir antes de receber. Acho que quem entra no associativismo com a mentalidade de vou conhecer muitas pessoas para mim vender o meu produto, não pegou ainda o que a gente faz aqui. Ainda não entendeu o propósito. Receber é uma consequência, né? E a gente se desenvolve tanto no servir, né? No estar. Uma gratificação, né? É tão bom, né? Estar fazendo algo E para a gente alguém. aprende demais. Uma inspiração. Inspiração. Gente, voltar, livros. Realmente, eu acho que para mim, fonte de inspiração para todos, livros. E eu sou suspeita para falar, eu adoro ler,
Mas eu não sei nem te dizer um favorito. Eu ia te perguntar, tem um favorito? Vocês vão me colocar numa emboscada Então, imensa né? me perguntar um favorito. Eu acho que elas vão querer saber, né? Por onde eu Eu começo, tenho aí né? alguns, 2, né? 3. Mas é muito específico pra jornada, pro momento em que a gente tá. Tem alguns livros que eu releio e eu, mas podia ser assim também. Não tinha visto com esses olhos antes. Assim, se for pra me indicar um livro que se aplique, assim, pra muitas pessoas, eu acho que Hábitos Atômicos. É maravilhoso, ele é resumido. Se você não tem tempo pra ler, corre lá pro final do livro, tem um resumo dele, sabe? Então, assim, eu acho que... aos pouquinhos aí depois, né? E ele tem embasamento científico, então, assim, é comprovado, funciona, já testei, já utilizo várias estratégicas até hoje. Eu acho que eu li esse livro, deve fazer mais de 5 anos, pelo menos. E se for para indicar um, assim, para todo mundo deveria ler, Hábitos Atômicos é maravilhoso. Anotem também, né? Ser mulher nos negócios é? Mais desafiador ainda. Temos a exigência normal do mundo dos negócios, temos uma exigência maior, porque a gente assume vários papéis, e aí a gente quer continuar sendo a esposa perfeita, a mãe perfeita, a filha perfeita. E ser bonita, porque a sociedade... Mas eu acho que é mais desafiador ainda por causa dos julgamentos e por causa das barreiras, tá? Como tributarista, eu já ouvi muitos comentários com um quê até de machismo. E eu acho que, assim, estando, né, aqui no século que a gente já está, isso já deveria ter sido ultrapassado, mas não foi superado ainda. Então, eu acho que ser mulher no mundo dos negócios não é só trazer resultado para sua empresa, mas é também ter que passar, né, e ter esse desafio a mais de se comprovar. Será que ela vai dar conta, que dá né? conta, Então, será que ela vai trazer o resultado mesmo, né? É mais desafiador Entrega ainda. tudo que promete. Por isso a importância de espaços como o núcleo, né? A gente se fortalece. Sim, muito importante. E se fortalece e contribui para que a outra também não desista. Porque, às vezes, pelo menos de algumas pessoas que eu já conversei, elas desistem por causa de alguma frase que ouviu, de alguma coisa que ouviu, né? Quantas pessoas já gravaram um vídeo para postar na rede social da sua empresa e ouviram um comentário, por exemplo, você tá mais gorda, você emagreceu, tá magra demais, você... Teve uma amiga minha que reclamaram do jeito que ela pisca. Não é nem relacionado ao negócio, a informação que ela quer passar, quando né? é sobre a mulher, são esses detalhes, Quando né? é mulheres, tem que estar perfeito, né? Então, assim, gente, gravar um vídeo e dizer do jeito que ela pisca é estranho, né? Então, assim... É complicado. Empreender sendo mulher já se prepara, né? E ter um núcleo como suporte. Eu acho que faz toda a diferença. E liderança para você? Com o tempo, se tornar inútil. Sabe que eu tenho para mim, assim, que o bom líder é aquele que consegue fazer o que precisa, né? Mas sem que, de fato, ele precise estar o tempo todo em cima das atividades. Eu acho que liderar é desenvolver, sabe? É realmente se dedicar não para o processo em si, mas para a pessoa que está realizando esse processo. Conduzindo o processo. Conduzindo. Já há muito tempo eu tenho na minha agenda espaços, né? E o pessoal que é da minha equipe... eles sofrem, porque eu tenho espaços de conversa com a equipe. Então, assim, para mim faz parte da agenda do líder conversar com a sua equipe, entender, se preocupar em desenvolver a sua equipe, porque a gente, quando vê uma empresa funcionando muito bem e tudo fluindo, né, e o líder já, às vezes, até já tem mais espaço, né, já não precisa tomar todas as decisões. Eu acho que é nesse momento de fluidez da empresa que a gente consegue perceber a presença do líder, o trabalho que, de fato, ele desempenhou bem ali. Então, liderar, para mim, é caminhar para se tornar inútil, quem sabe um dia. Desnecessário na um empresa. legado, né?
Eu acredito muito nisso, deixar um legado, né? Aquela pessoa me inspirou, ela fazia assim, né? Eu aprendi isso. Sim, e a liderança inclusiva também, né? Então, eu Preparar acredito o muito próximo nisso. líder, né? Eu acredito muito nisso, até, né, a metodologia da Gallup também ela é embasada nisso, mas é que a gente se complementa. Então, se quem está nessa posição de liderança começa a tomar todas as decisões sem olhar para os lados, sem, às vezes se preocupar com outro ponto de vista, o que acontece? Vai ter muitos caminhos que ele não vai enxergar. E aí, então, acho que essa contribuição, sabe, da equipe mesmo, ou até, né, em outras posições, como, por exemplo, liderar o núcleo é completamente diferente, mas também é essa questão de caminhar para poder motivar, incentivar e desenvolver as pessoas. Então, eu acredito muito nisso. E eu acredito que também é deixar os próprios liderados fazerem as próprias escolhas. Deixar eles errar um pouquinho também, né? Para eles aprenderem, com segurança. Né? Minha equipe sofre com isso, tá? E até teve uma vez uma auxiliar minha que ela, enfim, passou por um processo, ela errou, tá? Fez errado, deu uns probleminhas lá, tudo dentro do controle, mas depois eu disse pra ela, então, vai lá e corrige. Ela foi lá e corrigiu, e depois passou por toda essa situação, ela foi na minha sala, ela disse assim, eu queria falar contigo. Eu disse, claro, né? Diga-me. Ela olhou assim pra mim, tu sabia desde o início, né? Daí eu disse assim, sim, você estava errando em um ambiente controlado, eu sabia desde o início. Ela assim, mas que droga, eu passei por tudo isso. E eu assim, mas aprendeu? Dela assim, foi maravilhoso, eu nunca mais erro isso daqui de novo. Então, eu acho que faz parte. Eu acho que o líder tem que ter esse olhar de dar espaço de aprendizagem, eu acho que é primordial. Legal, Janine, foi incrível escutar. A gente está muito feliz de ouvir as tuas histórias. Eu acho que, como tu falou, eu gosto de escutar. Eu também gosto muito de escutar. E escutar uma história tão inspiradora, cheia de coragem, para mim, só reforçou o que eu sentia de ti, né? Acredito que tua coragem é muito maior que o medo de encarar as coisas, né? E eu fiquei pensando também, mas ela é contadora, mas aí ela tem esse título, e aí como é que ela faz tudo isso, né? E agora deu para entender, contando a tua história pra gente, deu para entender. Muito honrada em a gente estar aqui gravando esse episódio e muito honrada em você ser a primeira convidada. Ai, obrigada. Você trouxe lições que certamente vão inspirar a muitas outras mulheres. Nós já somos inspiradas por ti, temos as nossas reuniões e participando ativamente do núcleo não é só o momento da reunião, né? Então, a gente já te conhecia, já sabia dessa força, dessa coragem, mas agora poder passar isso ainda para outras mulheres, né? E obrigada por ter estado conosco no Elas em Pauta, estreando o nosso podcast. Foi ótimo. Obrigada. Gente, eu só tenho a agradecer mesmo, tá? Esse projeto realmente ele é muito especial. Eu tô muito feliz que ele, né, realmente vai tomar um gás agora. Está saindo. E essa questão de dividir, né, a trajetória, de contribuir com o episódio, em alguns momentos a gente às vezes pensa, não sei se vou poder contribuir em algo, né, mas se, né, alguma empresária ou se alguma outra nucleada se sentir assim, eu acho que é importante, né, que a gente tenha mesmo esses momentos. Vocês falando que faz sentido participar do núcleo, que tá fazendo sentido, que realmente está trazendo melhoria, eu acho que é o gás que a gente precisa para continuar, né? Então, assim, eu tenho uma imensa gratidão por vocês, né? Que não só pelo podcast, mas tem um pessoal aí que me aguenta nos WhatsApp. Deixa eu dar uma piscadinha lá pro lado. A produção. Porque, gente, o WhatsApp do núcleo, às vezes de madrugada. Bomba. E eu fico pensando, meu Deus, o que acontece com essas mulheres que elas têm espaço na agenda? Mas eu acho que a dedicação de todas nós faz diferença. E os resultados que a gente está vendo hoje no núcleo
realmente só reflexo de tudo isso. É um trabalho que energiza a gente, né? Acho que é por isso que a gente responde o WhatsApp tão tarde. Então, gente, muito obrigada. E uma imensa satisfatório. honra ser a convidada de hoje. Fiquei muito feliz quando surgiu meu nome ali. Até perguntei, sou eu mesma? É eu? Mas eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Que bom, obrigada também. Hoje nós encerramos nosso primeiro episódio do Elas em Pauta. Como a gente mencionou, estamos muito felizes. E para as próximas nucleadas que queiram participar, por favor, coloquem seu nome. E para quem ainda não é nucleada, tenho certeza que vocês estão perdendo tempo. Corre para a CIVA! Corre para a CIVA. Eu também entrei na CIVA por causa do Núcleo da Mulher Eu Empresária. também. Então, a gente faz esse sucesso, núcleo é gente. maravilhoso. É isso aí. Obrigada, pessoal. Então, esse é o propósito do núcleo não, do podcast Elas em Pauta, ser um espaço de voz e protagonismo para mulheres empresárias, fortalecendo o associativismo por meio de histórias inspiradoras e aprendizados que transformam negócios e inspiram futuras gerações. Obrigada a todos. Obrigada. Obrigada. Deu certo. Ótimo. Que bom.